Eu devo a uma mulher uma maçã viva, uma alegria de maçã. Devo a uma mulher uma obra maçã. Eu devo um nascimento à natureza de uma mulher, um livro de maçãs. Para as mulheres, eu devo o amor mistério de uma maçã a muitas mulheres. A história desta maçã e de todas as outras maçãs. Jovens, vivas, escritas, esperadas, conhecidas, novas, nutridoras. Nós. Eu devo o conhecimento da beleza do ovo a Clarice. Eu lhe devo a ressurreição do ovo, a aura do objeto, a lição da maçã, da paz, o gosto ácido da palavra na língua, os 100 sabores de diferentes cascas, a maçã amarga de ser doce nas línguas, apple, eu não sei falar, gente. Quero poder dizer Clarice, e que Clarice também os chame, e ela lhes diga o que ela quer dizer. Preciso lhes dizer Clarice, para lhes dizer claricemente, sob sua influência, para lembrar-lhes Clarice. É sobre o nascer do sol, para dizer a vocês tudo que eu chamo Clarice, tudo que é chamado Clarice, e que vocês também possam se chamar Clarice. Clarice chama, ela nos evoca. Ela é uma força mulher suave, torrencial com forças suaves, complexa e harmoniosa como a música. Um vasto movimento de estrelas, uma explosão estelar liderada pela lua. Uma força de entrega tão docemente forte, tão superabundante que sempre dá o dobro. Ela dá tudo o que dá, um trem de estrelas, museus inteiros de seres animados, campos de momentos de ser, de instantes, de expressões, de mundos, e o lugar desses mundos que é a teia sem limites do amor, sua maneira de abrir os olhos para dar aos mundos o espaço brilhante, acolhedor, maravilhosamente sensível de seus olhares. Ela nos dá as coisas, e às coisas que ela dá, o solo hospitaleiro de seus olhares, e desse solo as coisas irradiam, crescem, elevam-se com tal franqueza, tal presença, que simultaneamente nos fazem pensar em sua origem, nos lembram do solo, do olhar, dos olhos, da alma que os desejou matéria viva, tão fortemente desprendida do nada, luminosa. Elas nos lembram de onde vieram, para se erguerem no ar com um salto de luz. E naquele momento, quando as recebemos, elas nos alcançam no coração dos olhos ou no coração dos ouvidos. Elas se entregam tão fortemente doces, tão penetrantes, com tal imponente persuasão que, por mais fracas, cansadas, distraídas, deprimidas, desanimadas que estejamos, tão escuro estava o céu naquela manhã, tão invernal o tempo, elas nos dão no instante dessa doação, na forma de trazer a si mesmas a capacidade, a força, a confiança, a necessidade de deixá-las nos ocupar, de cuidar de nós, se estabelecer delicadamente nas profundezas. Que bonito! E assim Clarice nos dá uma quantidade lendária ou pitoresca de coisas encantadoras para amar, um encontro doméstico ou selvagem, de acordo com as horas de livro, de coisas animadas ou inanimadas, mas na verdade todas animadoras, todas expressivas. E ao mesmo tempo, além disso, nos é dado amar a própria força doadora, sua beleza, suas magias. Ela doa em abundância, e milagrosa, meticulosa, cada elemento de abundância, coletado, separado, absoluto, escolhido sem exclusão. E nos lembramos então que na orquídea existem 15.000 espécies e cada uma tem sua particularidade, diferente e exata. Clarice tem a força orquídea, em sua maneira de salvar os seres, a 15.000 espécies de amor. Clarice, fontes de uma alma, memória, registro vivo de uma embriagada precisão, um filtro de memória, um gole dela, nos devolve as virtudes da infância, pequenez do corpo,
a ignorância, a fome desordenada, a impaciência sedenta, a pressa, a quase raiva na impaciência de se aproximar, de aprender, a vertigem de sentir a imensidão do infinito, as paixões dos pensamentos ansiosos de urgência diante das imensidões, das alturas, das profundezas, das quantidades, das diversidades, do quase terror de admirar, de como as coisas são grandes diante de nós, lá fora e brilhando, tudo são montanhas a escalar, tudo é uma promessa de tormento. Como as coisas são atraentes quando acontecem muito alto, seus sorrisos flores tomam nossos corações, essas estrangeiras. Como as perseguimos, vamos em direção a elas com violência. Toda a nossa vida são mãos, e fúria na adoração, as aspirantes. Como elas são altas, quase acessíveis, tudo é pirâmide. Quando ainda estamos à beira da língua, devemos aprender a nadar. Ouvimos as coisas cantar. Tudo é hieróglifo, e ainda não sabemos ler. E tudo escrito, cerca de 2000 anos antes dos livros, sentimos coisas falando acima de nossos ouvidos, quase audíveis. Toda nossa alma é dúvida ardente e certeza. Não sabemos os nomes, elas aparecem do outro lado da língua. Elas deslizam. Só há este rio entre elas e nós, entre seus sorrisos e nossas gargantas, entre as coisas, as mortais. E nosso quintal, apenas este vibrante vazio a ser atravessado. Como são estrangeiras e tão próximas, as coisas, ainda não sabemos como nomeá-las, mas as chamamos, todo o nosso sangue é chamado, e nossa pele reza, nosso fôlego interpela. E pela maneira como as chamamos, pela maneira como as amamos de antemão, pela maneira como as chamamos com amor antes de sabermos seus nomes, e pela maneira como elas passam por nós, sem pressa, nos dando tempo, permanecendo gentilmente em nossa direção, sem mudar, mas respirando imperceptivelmente mais devagar, reconhecemos, antes de toda a ciência, que as coisas, quando ainda somos pequenas o suficiente para superar nossos corpos em tamanho de alma, todas as coisas que são atraentes são do tipo feminino. Quando ainda não havíamos perdido os jardins dos encontros e ainda os habitávamos antes de qualquer perda, antes de qualquer hábito, antes de qualquer satisfação, mudas na abertura da memória, antes de qualquer lembrança e esquecimento, antes da triagem, números, cálculos, lembranças, passado, na frente delas, cada uma igualmente amável, distinta, expressiva, quando ainda não havíamos perdido nossos dons originais, nosso bem irrefletido, não descoberto, nossos dons inocentes e ativos, quando, felizes diante de qualquer pensamento de felicidade, ricas diante de qualquer pensamento de valor, desfrutamos de nossas riquezas antes de tudo ter, nosso dote de ignorância e pobreza, quando, ricas em tudo o que está diante de nós, em tudo que vem, nas coisas que brilham e ficam e nas coisas que sorriem, nós permanecemos nos jardins dos seres onde todas as plantas acenam para todas as nossas fomes. E escalando, vagando, diante de cada coisa, diante das portas das coisas, diante da face de cada flor, diante dos frutos, da grama, da pilha de legumes, diante do elemento e diante do todo, rastejando diante das montanhas de laranjas no mercado mágico e circulando ao redor de cada pedra laranja redonda do conjunto, nós as invocamos, pedra por pedra, cada montanha, cada laranja, cada pedra de planta, cada fruto do céu, e chocando diante da pilha de estrelas, plantadas diante da flor de cada rosto, abrimos-nos às coisas. Esperamos por elas, com palavras colhidas no tapete do jardim, com ramos de palavras cujos nomes não conhecemos. Fazemos de tudo para fazê-las se sentirem chamadas. Regamo-las com os olhares. Nós as embalamos. Lemos suas cores.
Seguimos o curso de sua forma, com os leves dedos de nossos olhos, com nossos leves lábios de orelhas, experimentamos o desabrochar, o desfolhar, o granular da terra, e uma a uma, emocionadas, elas vêm até nós. E na forma como entram no jardim através do peito e de se comportarem muito suavemente, muito fortemente ao encontro do coração, sem desvios, e de estarem lá no fundo do jardim, em frente ao coração, sentimos que são mulheres a quem amamos, uma antes mesmo de qualquer pensamento de amá-la, o mais próximo possível dos corações. Conhecê-las é viver. Aprender tudo à luz das coisas, vagar, amar, rastejar, pensar na imensa intimidade das coisas, brotar em seu crescimento, habitar no íntimo exterior, deixar crescer as rosas no jardim do coração, conhecer o viver, compreender o espaço, compreender como todo o céu está dentro, seguir o coração, pássaro, nas árvores, até o topo dos galhos para entender que o espaço é o momento. No peito, os espaços lentos dos pensamentos ao sol, os espaços luminosos, rápidos, os olhares ao redor das coisas. Ser jardim e velar o solo e as raízes, e assim esperar por tudo, ser a expectativa de cada coisa, o descanso da pedra, a estação dos crocodilos na véspera do 1º de março, a vibração azul escura do solo acima das estrelas, compreender a pequenez de sua grandeza, a grandeza das pequenezas, quando temos um coração tão grande quanto o espaço. E todo o espaço é, antes de tudo, música, a respiração das coisas. Toda a extensão ressoa. Quando temos um coração que escuta e ouvimos os outros vivendo, tudo chama e vibra, e ecoa tambores, e ouvimos as coisas chamando umas às outras enquanto passam aqui, ali, nas vielas do jardim, do outro lado do ar, dizendo-nos seus nomes, dando-nos seus nomes para que os pronunciemos, para não esquecer. Seus nomes de vinda, seus nomes presenças, seus nomes rostos, sem os quais elas não aparecem. Seus nomes cheios de presença, seus nomes vivos, pesados, audíveis. Mas com demasiada frequência nós nos esquecemos, não sabemos mais como chamar. Ficamos em silêncio. Nossas línguas são irrespiráveis. Os nomes se apagam. No escuro, as coisas não existem mais. Nossas línguas estão desertas. Não vivemos mais nelas. Esquecemos de nós mesmos e todos os jardins se tornam fantasmas. Muitas vezes esquecemos o nome convocador da laranja, o verdadeiro nome laranja, ácido, saboroso. As laranjas sofrem, toda a espécie murcha, morre, e nós também, na escuridão sem frutas, sem vestígios das esquecidas, secamos, nossas línguas estão desidratadas. Uma laranja pálida se levanta do outro lado da cidade, acima dos picos do coração, e não me lembro como ela se chama. Ela se chama ao passar, não a ouço. Mal tenho tempo suficiente para procurá-la, para descobri-la como laranja, para chamá-la de O, que uma carga de nuvens em uniforme cinza escuro a rodeiam. Talvez a derrubem. Tudo que não deve ser esquecido para chegar a tempo a uma laranja viva, antes que ela seja de novo dissimulada. As riquezas, as pobrezas, as sortes, as possibilidades, os riscos, as condições de vida, o preço de cada fruta, o preço da liberdade das maçãs, do gosto das mulheres, o trabalho. Para fazer um sorriso Clarice, compatível ao brilho de um instante, para fazer um sorriso brilhar apenas uma vez em uma boca amada, para fazer surgir um sorriso Clarice, compatível ao brilho de um instante preso na eternidade, é preciso ter aprendido a ver com o verdadeiro ver, a ver e subver e sobrever até poder exclamar: na verdade, eu vi.
Deve-se ter, com esforço tremendo, treinado rigorosamente os olhos até que fabriquem os frutos deste trabalho, o aspecto digno do verdadeiro olhar. É uma questão de uma visão reveladora e clariceana, uma visão que cruza as molduras e telas que revestem as cidades, as fachadas e escudos, as imagens e cortinas que apagam e escondem as cidades e as traduzem em aparências de cidades, em cidades falsas, em um sistema de construções de pedra, uma visão que entra na intimidade da cidade e vai, sem fechar os olhos, pelas ruas que levam aos bairros escondidos, e vai, passando pelos hospitais, passando pelas delegacias de polícia, em direção às entranhas, e pouco a pouco chega aos bairros secretos, escondida atrás dos bairros escondidos, e vai, avança, em direção aos segredos da cidade, e não ignora que atrás dos muros mais escondidos da cidade está escondida a verdade da cidade. O que esta cidade nos promete, reserva para nós, destina para nós, de felicidade, de sofrimento, e vai e atravessa as paredes de ouro e as paredes de prata, e as paredes de papel e indiferença, e passa através das paredes de chumbo e mentiras, e se encontra diante da última porta, e entra. Porque temos que saber o que chamamos cidade, que uma cidade nos dá para viver, para fugir, para evitar, para se submeter, para se alimentar. Temos que ter descoberto a verdade de uma cidade, seu valor na vida, na morte, seu valor em servidão, em humanidade. É preciso ver as cidades até seus corações e túmulos. É preciso conhecer o preço humano do aparentemente bom e do realmente bom, do necessário e do inútil. Você tem que saber quantas mortes custa uma cidade, uma casa, uma sala de estar. Quem paga? Quem calcula nossas despesas, nossas economias, nossos esquecimentos, nossas perdas? É preciso ter aprendido a habitar o tempo humanamente, saber agir tão lentamente, tão profundamente quanto é necessário para que uma vida cresça e pense humanamente. É preciso ser capaz de viver de acordo com as estações lentas de um pensamento, para tocar uma vez, com uma verdadeira carícia, uma mão viva. Tudo isso não se deve esquecer, não se recusar a saber, para manter a ferida na memória, a morte, a barbárie, a indiferença, para poder chegar vivo diante de uma laranja cheia de vida, deve-se poder pensar em 6 milhões de cadáveres, 3.000 ogivas nucleares, para não esquecer, 1 bilhão de acorrentados, 1 bilhão de prisioneiros, para medir a força mundial de um sorriso, para não esquecer os primeiros nomes de presença. Trabalho, Clarice. O trabalho de desesquecer, de desenterrar, de descegar e de desensurdecer. Clarice nos dá o exemplo, nos lembra a urgência, a recompensa. Clarice abre, janela, dá, toda inteira, sobre o mundo inteiro que fala, um arco sem paredes, onde ressoam as 15.000 línguas em que ela ouviu os seres contarem o segredo de seu destino. É necessário permanecer por momentos tão profundos como a infância, encostados à borda do espaço, para entender o que cada coisa quer nos dizer que é de vital importância. Para redescobrir a alegria de amar uma folha, cujo nome não sabemos mais. Uma folha frágil, aberta como a palma de uma mão exposta à leitura do amor. Para redescobrir o significado de uma folha, a fonte de uma alegria folhosa, para redescobrir como toda a paisagem de uma terra nativa é desenhada na palma nua de uma folha, para compreender mais uma vez que a folha contém nossos jardins. Devemos primeiro ter tido a força, o pensamento, para ir e abrir a janela que dá sobre a verdade da folha. E que trabalho puxar uma janela da indiferença. Temos que refazer todos os caminhos que foram abandonados durante tantos anos que não habitamos mais na vida, e que se tornaram inacessíveis aos corpos irritados.
anestesiados, desvitalizados, nos quais circulam, metálicos, fabricados e correndo sobre trilhos todas as manhãs, em nossa ausência, ao longo de avenidas subpovoadas por fantasmas de origem humana, e que passam a toda velocidade sobre o abismo do tempo, e nós nos precipitamos sobre o abismo, pois não resta tempo nem terra, no túmulo moderno, nem casas cheias de horas, estações, cheiros de frutas, folhas, lealdades cheias de tesouros mais preciosos do que qualquer valor, cheias de gavetas, cheias de sinais de pensamento, de atenção, de coisas encontradas vivas, recolhidas, adotadas, colocadas nas prateleiras, dotadas de beleza pelo olhar adotivo de uma mulher, e que brilham suavemente, constantemente, e dão vida pela vida, luz por olhar, nem casas cheias de mulheres que se abrem para o coração dos seres. Devemos furar a espessura de nossa imobilidade interior, encontrar a força máxima, mais forte que a inércia, para perfurar os montes do esquecimento, a fim de ir em direção à memória das janelas cuja existência excluímos ao passar da vida para a cidade. E que trabalho é o de talhar a janela, quando já não acreditamos que a luz nos seja autorizada? Para conseguir virar em direção a uma folha o olhar meticuloso e delicado, tremendo de atenção, que precisa se entregar tremendo no ar, cintilando para delicadamente dar a ver a escutar como ela é bela, há apenas cegueiras para serem dissipadas na frente da janela. Clarice desemboca sobre uma maçã, e a maçã cresce e cai diante de nós com a força suave de um pássaro. E enquanto ela vem com um movimento calmo para pousar no parapeito da janela, seu voo nos faz pensar em torno dela com espanto. É possível que eu não tenha pensado em uma maçã desde o início do século? E que eu não tenha visto uma maçã, não a tenha descoberto, observado, uma maçã recém-saída de seu elemento, ainda emocionada, aérea, ela muda sua natureza ao pousar sobre a mesa? E se torna pedra ou se torna um ovo? E o pensamento da maçã toca em seu movimento filas, pilhas, ninhadas de pensamentos, as quais tínhamos esquecido de abrir a janela por milênios. É possível que tenhamos passado pelas florestas de seres vivos sem vê-los ou ouvi-los? Que nós tenhamos ficado sem vida? Temos medo de não esquecer a alegria refinada que a contemplação de uma folha nos reserva no meio de um momento outonal. Temos medo de pensar na vida e de nos sentirmos convocados a ela, de não poder evitar precisarmos dela, de não poder suportar ficarmos longe dela, no esquecimento ou na memória. Mas para chegar à folha proibida, ao pó da luz que amacia as árvores, à janela onde uma mulher se apoia, se inclina e pensa, e assim emoldura, se dá a pensar, há que se enfrentar 10.000 demônios. O tempo que leva para se abrir a porta, e já se tem que ter evitado 10, na escada 100, no anel viário inumeráveis. Em que estado chego a folha, quando não desisti com antecedência? Marcada, suja, cheia de hematomas, esfolada, sem mencionar a vergonha e o frio que sinto por ter que entrar sozinha na floresta sob as maldições dos últimos homens. Mas tudo isso não é nada, não toca a beleza da folha cujos dedos marrons, alma dourada, estendem-se em direção ao meu corpo, e envoltos em uma refinada selvageria me abençoam. A verdade é que todo o poder dos monstros para na entrada da floresta. O que me entristece é que ela chega muito dentro de mim, onde não há folhagem nem floresta. A batalha começa antes da porta, nas salas sem janelas, onde os telefones gritam, nos corredores, assombrados por vergonha, negação, traição. E o horror da luta está no seu limite. Se eu lutar, eu ganho. Se não lutar, eu perco.
Mas a ideia de ter que afastar os demônios, aproximar-se deles e tocá-los para vencê-los, é isso que constitui o poder deles. A ideia de ter que afastar a morte, voltar através do ódio e da destruição para ir amar uma folha no meio da vida me desencoraja. E muitas vezes eu desisto, esqueço, me retiro para o esquecimento de viver. Abandono a folha e todas as folhas me abandonam. Toda a força necessária para ir e amar uma folha se chama Clarice. A força para não ter mais medo de pensar de morte em morte até a janela. Ela se abre, dá-nos a mão capaz de nos conduzir pelas favelas, pelos becos de angústia, pelos guetos, pelas comunidades, segura nossa mão, capaz de encontrar, através das lembranças avermelhadas, do outro lado da vala comum, uma folha cheia de alegrias. E não basta olhar para fora da janela. É preciso pensar também em olhar para a janela, em tomar a janela no contexto transparente de uma longa e ponderada maravilha, em descobrir de um olhar a outro todos os tesouros guardados em uma janela, em evocar na janela tudo que uma janela contém de presentes magicamente reservados para nosso prazer. Tudo que pode acontecer desde a abertura de uma janela, de entrar, de sair, de começar, de esperar, de contemplar, tudo que uma janela nos permite, nos propõe, nos promete. Vou finalizar essa página que tem um ponto final lá no finalzinho dela e aí a gente encerra. Janela. Página de luz. Templo, onde os olhos rezam. Através de Clarice, as coisas, autorizadas pelos olhos, entram em nossos quartos. As coisas, vistas por Clarice, espalham sua presença levemente, em direção à janela do coração. Entram e saem de nossas almas. As almas das coisas passam em nós. Soletram seus sentidos, explicam-se invisíveis, mostram-se à visão íntima e nós as percebemos do interior tão sensível, tão profundamente vistoso na intimidade de nossa cegueira. Pois na oração de uma janela tão paciente, tão aberta, tão prontamente grata, as coisas dão seu mais perfeito consentimento. Elas confiam e nos enviam o aspecto elusivo de seu ser geralmente escondido por trás de sua aparência externa, e exalam para as profundezas de nossos quartos, e é quase um perfume que chega até nós, impregna nossos olhos, e nossos olhos sentem a beleza de uma rosa inspirada em sua origem. Todos os nossos olhos sentem que uma rosa será avistada, antes do desabrochar do primeiro olhar. Na escola de Clarice, podemos, mesmo que pareça muito tarde neste mundo e muito escuro para que o olhar faça sentido, ter aulas de como ver aquilo que está vivo, aprender a ver demasiadamente perto, prever. É tão claro aos olhos de Clarice, de seu olhar, quando estamos em suas janelas, não podemos deixar de ver as coisas passando rapidamente. E elas são quase, em seu curso, meninas de uma época divina, e as vemos antes que suas imagens venham nos separar delas. Mesmo que nos pareça que não adianta mais procurar olhar no campo deste mundo e temos horríveis razões diárias para repetir a nós mesmos que não é mais hora de olhar, tem sido um esforço em vão, pois durante anos as janelas só se abriram para as paredes cinza, quando não se abriram diretamente para os campos de cadáveres, para nos dizer, caso tenhamos aprendido ao seguir o curso do olhar de Clarice, o saber ver, em teoria, que não há mais espaço nesta terra para enviar o pensamento de um olhar. Não há mais laranja a esperar. De guerra em guerra, a noite nunca cessa de aumentar. Faz muito frio aqui, muito apertado, muito sangrento, para que rezar tenha algum significado. O ar está muito nublado e pestilento, desde que tínhamos idade suficiente para ler, para que a visão tenha uma chance.
vários trechos lindíssimos, né? Não consegui ir grifando, mas não. O que que vocês acharam? Eu acredito que eu vou passar a semana toda pensando em janelas. Janelas, o acesso a uma janela, o que pode significar uma janela, para que serve a janela. Eu estava lembrando quando ela leu, né, essa parte, de uma mulher que debruça e pensa, né, ali na janela. Eu tenho uma janela que eu odeio ela, porque ela fica numa parte certa que sempre molha com a chuva, né? E só que ela foi posta ali justamente por conta da iluminação da noite. E ela cumpre com isso, né? Porém, quando chove, todas as outras não molham, só molha naquela janela. Mas também se não fosse ela ali, ia ter o escuro, né? Então eu acho que me pegou bastante levando para todas as outras coisas que ela citou, né? Usando a palavra janela e as nuances, né, que traz, o que pode vir por uma janela, o que pode entrar. Porque uma janela não é uma porta, né? O que entra pela janela geralmente não é algo que a gente permitiu ali a entrada, é algo que só vem porque a janela está ali para propor isso, né? Dar acesso ali, né? Eu achei, eu vou passar a semana toda pensando em janelas. E eu pensei, Larissa, que tem esse significado literal de janela, mas eu Sim, também pensei no significado figurado, que às vezes a gente pode se pegar falando assim. Uma vez eu disse isso em outro contexto. Ah, eu tô sem janela. Não é sem janela na minha casa, mas é sem esse espaço, né, que permite a gente respirar. E outras coisas também que podem se criar a partir daí, né? E eu acho que ela fala disso também, apesar de também remeter à janela literal, quando ela fala da uhum. cidade, essa cidade apressada, essa cidade cinza, ela também acho que está denunciando a falta de janelas, né? Janelas como aberturas, criação, espaços. Aqui estou falando várias palavras, né, que vêm na minha cabeça que pode associar com isso. Mas eu pensei, Acesso, né? Tanto de dentro abertura. quanto para fora, né? Abertura, porque ela falou abrindo a janela e ver, ela falou uma parte, eu não me lembro que era campos de, não sei se era de corpos ou de mortos também, que essa abertura, né, pode ser para algo desse tipo de coisa, né? Uma abertura que vai te trazer essa clareza, essa visão de coisas trágicas, mas também, né, vai trazer a iluminação para dentro e essa mistura, né, desse sentido literal e esse sentido é muito diverso, é muito diverso. Gostei bastante. Eu gostei bastante dessa parte que ela fala habitar o tempo humanamente. Também me pegou muito, né?
habitar o tempo, que é o tempo, a vida, né? A vida é o tempo que a gente tem, o tempo que a gente já viveu, que a gente ainda vai viver, e habitar aquilo de forma humana, né? No caso, viver consciente tanto do prazer e da dor, do erro, do acerto, de forma humana, né? Acho que a palavra tempo ali inclui tudo, né? A vida e tudo. A experiência humana. Acho que é um pouco mais assim, né, essa parte. Até voltei aqui para grifar a parte que ela fala lá na página 31, nesse parágrafo que eu achei lindo, que ela fala: e pela maneira como as chamamos, pela maneira como as amamos de antemão, pela maneira como as chamamos com amor antes de sabermos seus nomes, e pela maneira como elas passam por nós sem pressa, nos dando tempo, permanecendo gentilmente em nossa direção, sem mudar, mas respirando imperceptivelmente mais devagar. Reconhecemos, antes de toda a ciência, que as coisas, quando ainda somos pequenas o suficiente para superar nossos corpos em tamanho de alma, todas as coisas que são atraentes são do tipo feminino. E aí ela fala mais um monte de coisa, né? Assim, eu não sei, mas eu fiquei pensando e foi me dando a ideia, assim, talvez da minha fantasia, né? De que tudo isso que ela vai falando de janela, dos campos, né? Acho que ela faz uma referência aí aos campos de concentração, né? Do feminino. Ela vai falando a partir da experiência que ler Clarice nos remete, ou talvez num sentido de ler Clarice nos faz enxergar o mundo assim. E aí ela vai contando de cada coisa, né? Da cidade, da janela. Então, acho que ler Clarice e pensar Clarice, né? Enfim, vai nos levando para esses lugares, acho que de ver o que não está posto, né? Assim, eu fiquei pensando muito nessa janela que você falou que só chove nela, Larissa. Eu fiquei pensando assim, né? A gente às vezes se abre para uma coisa num sentido de que nós temos a autonomia de abrir ou fechar uma janela da nossa casa, principalmente, né? Assim. E aí, pensando nesse movimento que eu faço de abrir ou fechar essa janela, eu estou submetida a receber a luz do sol quando estou com frio ou a chuva, né? Então, eu estou exposta, né, a coisas que não são do meu controle, né? Quando eu abro essa janela. E eu fiquei pensando muito no processo de análise, né, nesse sentido. Talvez saiba um paralelo aí, pensando que abrir uma janela seria como abrir uma gavetinha de alguma coisa que a gente quer falar na análise, né? E a gente não sabe como é que vai estar do outro lado dessa janela, o tempo, né? Mas uma vez aberta, a gente precisa se expor ao que vier lá de fora, né? E é sempre uma surpresa. Eu fiquei pensando muito no processo de análise, assim. Às vezes a gente vai tocar num lugar que a gente não sabe o que que vai vir dali, mas a gente toca, né? E muitas vezes a gente precisa correr o risco de abrir essa janela e se molhar, né? Enfim,
muitas associações livres aqui, fui pensando, sem raciocinar, assim, mas acho que foi isso que eu fui entendendo de tudo isso. Eu achei bem interessante esse pensamento, que dessa janela ser essa possibilidade, né, do íntimo. E esse trecho coincidiu muito que um amigo meu acabou viajando, ele tá viajando ultimamente sozinho, e aí ele tá indo para Brasília. E aí eu falei, eu acho que a viagem é uma alegria para nós entusiastas da imaginação, porque a janela, viajar e ter a janela de um carro é tipo, é muito confortável até de certa forma, e às vezes desafiador, porque você está em silêncio e aí os recursos de estímulo são poucos, porque às vezes você cansa de escutar música, você cansa de ler, você cansa de escrever, você cansa até de falar com as pessoas que estão, assim, compartilhando a viagem com você. E você acaba lidando muito com seus pensamentos, com suas coisas. E o que possibilita isso é uma janela, né? Que você fica lá focado nessa janela e aí passa um mundo, uma vida na sua cabeça. Eu penso como essa janela mais como, não sei, a janela de um carro, talvez. Sim, eu e falando isso agora, eu lembrei das minhas filhas que brigam para sentar na janela todas as vezes que a gente entra num carro. E todas as vezes tem que dar um jeito naquela situação, e tem que combinar, e tem que revezar, e tem que marcar o tempo de cada um ali na janela. Então, acredito que seja um pouco disso que a gente sente também, né? De estar ali na janela com aquele acesso, né? Que abre outros acessos na nossa mente para imaginação. Quando eu sentava em janelas em viagem, eu tentava pôr o fone de ouvido e escutar uma música, mas eu esquecia de escutar a música porque eu estava prestando atenção em tudo que estava passando e imaginando tudo, milhões de coisas. Então, o que eu via através da janela ali daquela viagem era muito mais interessante para mim do que a música que eu coloquei para mim não me entediar na viagem, né? Então, essa parte de entusiastas da imaginação, eu acho que eu escreveria um monólogo com esse tema, inclusive eu vou anotar. Mas olha que legal isso que a Sixu foi fazendo, né? A gente pegou uma palavra, janela, no contexto em que ela trouxe no texto dela, a partir do texto de Clarice, e isso nos permitiu pensar em muitas coisas. E aí, levando em consideração tudo que vocês disseram, e a minha janela, né, que já é essa outra, que eu trouxe mais no sentido figurado, há quem não goste de janelas, né? Eu acho que há quem tente, eu falo aqui por mim, assim, às vezes a gente vai colocando coisa, colocando justamente para não ter a janela, porque é isso que a Camila fala também, né? O que que pode vir, o que que aparece quando tem uma janela. E eu acho que acaba que essa oficina, para mim, se torna uma janela muito interessante, né? Porque é um pouco daquilo que escapa, né? Não sei como que é para vocês, mas na minha rotina é um outro jeito, assim. Para mim funciona como uma janela. E a escrita da Helene Sixu, acho que também tem muito essa característica. Não é uma escrita literal também, né? Não é uma escrita. Ela abre, né? Ela abre sentido, tanto que nos estudos que as pessoas fazem sobre ela, isso é muito colocado, que ela tem uma escrita que abre, não uma escrita que fecha, né? É a escrita polissêmica, ela muda muito algumas coisas, ela deixa aberto. Eu também acho que é um jeito de deixar janela, né? E isso quer dizer que ela também deixa espaço para a gente entrar. Ela também deixa espaço para a gente poder entrar dentro do texto e produzir o que a gente quer produzir a partir disso. Quando um texto não é muito claro,
ele faz esse convite pra gente, né? De colocar alguma coisa nele. Então, a sensação é que o texto dela também é uma janela aberta. E ela tá falando, eu sinto, que é quase que uma defesa dessa janela, né? Da força que é preciso ter para sustentar uma janela, que tem a ver com a delicadeza, que tem a ver com escutar essas coisas, o saber ouvir em um momento, eu acho que é saber ver, eu acho que ela falou assim. Tem uma coisa que eu anotei, que ela fala sobre quando a gente tem um coração que escuta. Eu achei isso tão bonito, que é quando ela tá falando da música. Eu ia até falar para Amanda, porque eu acho que a Amanda é tema dela, né? Talvez acho que seja o tema dela de pesquisa. Mas quando ela tá falando toda a extensão ressoa, quando temos um coração que escuta. É, achei isso bonito. Do mesmo jeito quando ela falou sobre Clarice, que ela diga o que quer dizer. Ai, aqui eu já fui para psicanálise, tento me segurar, mas é difícil. Aqui eu pensei na carta roubada. A carta roubada é o Lacan que ele pega um conto do Allan Poe para trabalhar essa questão. A premissa desse conto é que uma carta sempre chega no seu endereço. E aí, de um modo muito grosseiro, porque a gente não tem muito tempo, o que que ele está querendo dizer aí, né? Que a gente vai ler no texto algo do nosso texto. Então, uma carta chega sempre no seu endereço, porque assim, aquilo que a gente quer ler, ou que a gente precisa ler, ou que tem a ver com o texto que a gente carrega dentro da gente, assim, a gente sempre vai encontrar, né? Então, quando ela falou isso, que ela diga o que ela tem para dizer, isso me trouxe essa associação, assim. Eu acho que ela pode dizer aquilo que tem que nos dizer, com base naquilo que está dentro da gente. Não sei se ficou muito confuso, mas eu pensei por aí, nesse trecho, que foi um dos trechos que eu achei mais bonito também. Esse Carta Roubada é um livro. Ele é um conto, e aí o Lacan, né, que é um psicanalista, ele trabalhou em cima desse conto para falar sobre essa mensagem, né? Essa mensagem que chega até a gente, mas porque tem algo nosso na própria mensagem, né? Hum, Como que eu poderia explicar isso assim? Mas a uma gente auto-mensagem. é que a gente veja, é, é atravessado por várias informações, né? Durante o nosso dia, nossa semana. Mas tem certas coisas que ficam com a gente. Será que isso diz respeito somente às coisas que passam por nós, ou também isso não diz algo sobre a gente? Por que que a gente retém uma informação e não retém outra? Por que que diante de tudo que a gente escuta, às vezes é uma palavra, é uma pessoa, é uma frase que fica ressoando? A carta chegou no seu endereço, né? Então, eu fiz essa associação quando ela falou da Clarice e que ela diz o que tem que dizer, né? Que a gente, assim, aí fica como uma coisa, assim, que eu desejo para nós, leitoras que estamos aqui lendo esse texto, né? Que a gente também possa receber como uma carta pra gente, né? Que alguma coisa se enderece, assim, que a gente possa fazer isso. Que eu acho que a leitura, pelo menos para mim, me traz muito disso, assim. Gostei bastante, vou procurar ler esse conto. Carta Roubada.
Já tenho inspiração para 2 monólogos. Eu gostei muito da indicação, Lívia. Eu conhecia o conto do Edgar Allan Poe, só que eu não conhecia essa. Acabei de pesquisar, né, que é um seminário sobre a carta roubada de Isso Lacan. Muito interessante. é muito legal a ideia dele. Assim, é muita coisa que dá para extrair, né? Eu acho que falando nesses pouquinhos minutos que a gente tem, não chega nem perto de tudo que ele tenta passar, mas vale a pena. A gente pode colocar nos acervos que a gente tem feito aí de tanto de registros artísticos como possibilidade de leitura, né? E aí, se à medida que alguém demonstrar interesse, a gente vai pensando, né? São tantas Essa coisas. indicação me abriu diversas janelas. Só que não tenho mais tempo de falar. Que bom! Eu acho que esse é um dos objetivos, né? Acho que Muitas janelas. uma boa leitura faz isso com a gente. Eu preocupo quando não abre. Então, cumpriu com o objetivo, né? E aí a gente vai Muita luz coletando entrando. assim, a cada encontro é tantas coisas, né, que a gente acessa. A gente sempre vai para outro texto, música, peça de teatro, e aí assim é muito bom, Inspirações de criação, né? pessoal. Gostei bastante de hoje. Bom, com essa abertura toda de janela, a gente fica com isso? E aí seguimos semana que vem? Ficamos. Tenho Página, muitas janelas para processar na semana agora. página Página 37, 38. 38. Combinado. 38. 38. 38 no Até, PDF gente. também? No 38, aqui para mim é 38 no PDF. A chamada Isso. não passa. Começa aí. Tá. Tchau, Tchau, A tchau. gente tchau. coloca lá no grupo. Boa semana. Tchau, Tchau, gente. tchau, pessoal. Até.